Boa tarde. Bem-vindos à nossa segunda aula. Passaram bem a semana? Bem, eu estive ansioso para chegarmos aqui de novo, encontrarmos e darmos sequência ao nosso curso e cada vez mais aprofundando os temas. Hoje nós vamos ficar aqui das 13 às 18, como na semana passada. E assim vão ser mais 10. Bem, vocês sabem que recebemos muita comunicação falando sobre a nossa última aula e colocando, inclusive, questões, indagações sobre o aprofundamento do que foi tratado. Eu queria dizer a todos que estamos preocupados, sim, cada vez mais em respondermos, em pelo menos discutirmos as questões com vocês. Porém, quero dizer que eu estou aqui à frente, como o professor Atlas, que já me conhecem, sou economista. A bem da verdade, não sou um advogado. Há muitas questões que são de caráteres jurídicos, legais. Não vou deixá-los a pé. Nós temos uma equipe que inclusive faz parte desse curso. E não é somente uma equipe de alguns indivíduos, também, mas também por meio de instituições. Temos o CEPAM, a Fundap, e sabemos que algumas dúvidas, inclusive de caráter mais jurídico, remeteremos ao CEPAM. Como vocês sabem, o CEPAM, inclusive, dá pareceres e debate e discute questões colocadas. Com certeza, faremos esse encaminhamento, a fim de que todos possam estar seguros que este curso é o espaço para cada vez mais aprofundarmos. Bem, falando em aprofundamento, vamos à nossa segunda aula. Hoje discutiremos o planejamento e a gestão orçamentária. Mas para isso, é importante lembrarmos o que tratamos na primeira aula. Veja, foi uma aula bastante, eu diria, abstrata, com conteúdo, mas também prática. Vocês lembram as atividades? Discutimos o quê na semana passada? Discutimos o município enquanto ente da federação, enquanto responsável por políticas públicas, principalmente após a Constituição de 88, a importância da descentralização de recursos, fazendo jus que o município exercesse o seu papel. Mas ele sozinho não faz nada se não tiver a complementação da cooperação técnica e financeira da União e dos Estados. Aí, ao final, tratamos os recursos, entendemos quais são esses recursos, discutimos, mas não podemos perder de vista o porquê disso tudo. O sentido foi pensar em recursos para a execução das políticas públicas, daquilo que é de responsabilidade de vocês, gestores, contadores, nós, cidadãos. Mas como aplicar esses recursos, como desenvolvê-los de forma a que os recursos respondam aos objetivos das políticas públicas? Há que nos prepararmos, há que, sobretudo, e aqui está a aula, planejarmos. O planejamento é a palavra central de hoje, o sentido da aula. Planejamento e gestão dos recursos. Eu até diria, aplicar bem os recursos que temos. Por que não utilizar, gastar bem o pouco que se tem? É uma rima, sim, mas a rigor é fundamental colocarmos isso como o nosso grande baluarte do nosso curso e da nossa reflexão. Usar bem o recurso público. Para isso, o planejamento é central. Me acompanhem que eu vou mostrar o que vamos ver na aula de hoje. Vamos lá. Bom, começaremos discutindo o conceito de gestão e o próprio planejamento. A partir daí, refletiremos a importância da gestão do recurso, discutindo de forma mais específica o planejamento, como elaborá-lo,
Como garanti-lo que ele fique respondendo às necessidades da população? Portanto, a palavra-chave, prioridades, métodos nesse processo de planejamento. Discutiremos que para o planejamento ser possível, é importante a integração dos diversos responsáveis no Poder Executivo e também a sociedade. Aquela atividade que vocês trabalharam, lembram? Na última aula? Enfim, agora é hora de colocarmos esse exército à luz do planejar a ação, planejamento. E para tanto, dando sequência à nossa discussão de planejamento e orçamento, agora sim concentraremos nos instrumentos do planejamento, no PPA, na LDO, na Lei Orçamentária Anual. Colocaremos a abrangência que cada um desses instrumentos responde, mas, sobretudo, trabalharemos com os prazos. E aí, certamente, teremos que rever e discutir muito, até porque eu estou falando no dia 28 de setembro. Os senhores já encaminharam vários desses instrumentos à Câmara. Portanto, a pergunta poderia ser: o que vamos fazer? Como é que iremos trabalhar com instrumentos já dados? Essa é a nossa discussão. Nada mais eu adianto. Mas há uma coisa importante a ser adiantada. Falar de recursos públicos é principalmente levar a Constituição na veia. A Constituição ao lado, ancorando a atividade do município. E aqui, eu preciso começar hoje, trazendo a vocês um artigo central que dá a responsabilidade na execução dos recursos públicos. Vale dizer, os princípios do artigo 37 da Constituição. Qualquer ato da administração pública tem que responder a estes princípios. A nossa equipe preparou, inclusive, várias notícias que saíram na imprensa recentemente sobre essa questão. Vamos ver? O IBAMA embargou obra ilegal da Funasa em aldeia indígena, porque a construção não tinha licenciamento nem estudos de impacto ambiental. No serviço público só pode ser feito aquilo que a lei permite. É o princípio da legalidade. Ministério Público denuncia um prefeito por ato de improbidade. O motivo foi a construção de uma área para criar cabritos em um terreno particular da família de um secretário. Os serviços públicos não podem ser usados para atender interesses pessoais. Eles têm que estar voltados para o bem da comunidade. É o princípio da impessoalidade. Supremo Tribunal Federal proíbe nepotismo nos 3 poderes. Os ministros proibiram que autoridades contratem parentes para cargos de confiança. A conduta do agente público deve ser guiada por princípios morais comuns à sociedade. Deve ser correta, honrada, íntegra. É o princípio da moralidade. Ministério Público rejeita planilha da Prefeitura. O aumento da tarifa do transporte público foi contestado devido à falta de transparência nos cálculos da administração municipal. O cidadão tem o direito de saber tudo o que acontece na administração pública. Os atos têm que ser divulgados amplamente para conhecimento geral. É o princípio da publicidade. Asfalto inaugurado há um mês é demolido para que seja instalada a rede de esgoto que não existia. Não pode haver desperdício. Ter eficiência significa empregar o menor tempo, dinheiro e trabalho para conseguir o melhor resultado possível em favor do cidadão. Pessoal, estes princípios eu sei que vocês conhecem. Nós, inclusive na administração pública, sempre estamos falando da importância de manter a impessoalidade, da importância de manter a transparência, a eficiência, a legalidade, a moralidade. Mas, para nós, é fundamental que retomemos este artigo 37 com essas ideias. Porque a discussão hoje é trabalhar com os recursos públicos de forma a cada vez mais
que eles possam responder às necessidades da população. E recursos públicos significa o dinheiro do povo, dinheiro da população. O artigo 37 realmente baliza qualquer ato nosso, ato meu, seu, que estamos na administração pública. Gestores e contadores, a qualquer momento, não esqueçam, sempre respondam por aí. Estou preocupado com a eficiência. Artigo 37 da Constituição. Enfim, pessoal, nos parece chave trabalharmos com a ideia central dos princípios que conduzem o ato da administração pública. Mas eu comecei a aula dizendo: gastar bem o pouco que se tem. E para isso, trabalha-se com aquela noção que ao longo da década dos 80, dos 90 e dos 2000, todos vocês vêm trabalhando com este tema: gestão dos recursos, gastar bem o pouco que se tem. Mas o que é gestão? Como discutir gestão à luz do processo da administração pública? Eu vou então, pelo menos, criar um consenso entre nós sobre a ideia de gestão e a sua importância no nosso dia a dia, para todos. Venham comigo. Vamos ver aqui nesse quadro como é que nós definimos a questão da gestão. Eu tenho aqui, se aí vocês podem enxergar, eu costumo chamar de rosa dos ventos. Gestão no centro da transparência. A gestão é a responsabilidade coordenada das funções de planejamento, orçamento, execução orçamentária, acompanhamento, controle público, avaliação. Exercer a gestão, ser gestor, significa ter isso em mente no seu dia a dia e no seu trabalho. Vale dizer, eu posso trabalhar na área de finanças, mas a rigor eu tenho que entender como é que a política pública ela é elaborada. Aliás, eu faço parte. Eu ajudo, inclusive, a discutir os recursos fundamentais. Portanto, voltemos à transparência e vamos lembrar que eu posso trabalhar, você que está aí, na sessão de planejamento, mas eu tenho que entender de orçamento. Se trabalho em finanças no orçamento, eu tenho que entender que uma política pública depende de regras para ser executada e principalmente os seus recursos. Por isso, a execução orçamentária. Ao mesmo tempo, volto aqui e digo: ora, eu sou um funcionário que trabalho num setor recém-criado, o setor de acompanhamento. Eu só acompanho. Veja, não dá para só acompanhar. Você acompanha algo que você entende o sentido, como é que ele foi montado. Portanto, eu participo do planejamento. Ao mesmo tempo, eu agora, na minha prefeitura, diz o outro, estou me estruturando com um controle interno. Eu participo de um novo sistema de controle interno para acompanhar a execução dos recursos. Esse negócio de planejar não é comigo. Esse negócio de orçar é com o contador. Não dá para pensar assim. A rigor, esta figura diz respeito à integração das áreas, que tanto trabalhamos na aula passada. Gestão, repito, é a responsabilidade coordenada dessas funções. Portanto, se eu estou no controle interno, eu faço parte, eu sou um gestor. Lembra na aula passada? Nos perguntaram aqui, escuta, o gestor é o prefeito. E eu respondi claramente, não. O prefeito é gestor, bem como todos aqueles que atuam na administração pública, pensando nas políticas públicas, nos seus resultados. Portanto, todos somos gestores. De onde estivermos, nós temos a responsabilidade e ela é integrada. A avaliação, por exemplo, é uma coisa muito comum, né? Se diz que eu vou avaliar os recursos aplicados. Bom, se os recursos foram mal aplicados, depois eu vou avaliar o quê? A rigor, a noção de avaliação, esse espaço, faz parte do planejamento, faz parte dessa questão inicial. Digo a vocês, eu vou propor um novo projeto, e aí eu tenho que propô-lo
discutindo com a equipe, com a comunidade, mas eu tenho que saber que a minha proposição já tem que permitir como é que eu vou avaliar este projeto. Portanto, a avaliação está também no ato do planejamento. Eu costumo dizer, não adianta avaliar somente ex post, depois. A avaliação faz parte do ex ante, bonito, hein? Antes, do processo de execução da política pública, durante e ex post, de forma fácil, antes, durante e depois. Essa figura é central, ela, a rigor, caminha para uma discussão e um entendimento que nós precisamos garantir. Eu falaria disso muitas horas aqui com vocês, porque, a meu juízo, isso é central. Gestão, essa coordenação. Eu agora vou projetar mais um slide, mas já vou até avisar que, à sequência, eu vou abrir a palavra para vocês, a fim de que a gente possa trocar um pouco como é que os seus municípios vêm trabalhando essa forma integrada. Bom, claro que a aula de hoje não abordaremos tudo, mas concentraremos naquela grande responsabilidade que faz parte da gestão, planejamento. Então vamos lá. Planejamento é uma função da gestão. Veja que aqui nesse slide já colorimos dentro da esfera do planejamento o grande plano. Não está aqui na transparência, mas eu diria a vocês, qual é o grande plano? O prefeito se elege por meio de um plano de campanha. Aliás, essa é a grande direção para todo o município. Ele foi eleito. Eu, você, não nos elegemos. Quem se elegeu foi o prefeito, com a vontade da população. Portanto, a diretriz maior é o plano de governo. Mas ele chega no primeiro ano, vocês sabem, a elaboração de planos importantes no primeiro ano a serem elaborados e encaminhados à Câmara. O primeiro deles, o PPA. Eu não sei se você vê daí no visor, mas para nós, o PPA tem uma cor vermelha. Enfim, ele é o nosso primeiro sinal. Pare! Vamos caminhar pela ideia de um semáforo, do sinaleiro, do farol. Depende como vocês chamam. Mas para nós, é realmente sem o PPA não há que avançar em termos dos recursos públicos. Do plano para 4 anos de governo. Mas o PPA é construído à luz dos planos do planejamento setorial, dos planos de cada área, da saúde, da educação, da assistência. Enfim, todos os planos setoriais, eles reúnem a discussão do grande plano da cidade, do município, do planejamento. Ah, não esqueça, há o plano diretor da cidade, o estatuto da cidade. Todos eles garantem essa discussão central de hoje, o planejamento. Bem, uma vez construído, pensado o planejamento, é claro que aí nós temos que pensar aqui, planejamento do quê? De projetos, de políticas públicas, políticas de interesse da coletividade. Mas para que isso se viabilize, são necessários recursos. E aí, olha lá, é a mesma figura. Eu só estou preenchendo para que vocês possam ter a ideia do que estamos nos referindo nessa grande rosa dos ventos. Estou forçando a barra? Não. A verdade é que trabalhe com a imagem como você queira. Para mim é uma grande rosa num vaso onde o suporte do vaso é o resultado em política pública. Vamos caminhar. Orçamento. Essa é a mesma figura, mas o orçamento, todo ele, vamos lembrar, tem que ser construído, elaborado, conforme o que? À luz do PPA, da LDO, do cumprimento de tudo aquilo que foi discutido. Portanto, eu tenho aqui, quem não enxerga daí eu digo, leio para você. LOA, compatível com o planejamento, com aquilo que ficou acertado nos planos. Portanto, uma lembrança. Eu sou contador, eu trabalho na execução orçamentária. Eu entendo até de orçamento, bastante. Mas o que eu tenho a ver com o planejamento? Ora, tem tudo a ver.
tem a ver porque eu vou executar, eu como contador, executo recursos daquilo que foi pensado em termos dos programas, dos planos, que o orçamento responde. O orçamento, a LOA, é um instrumento para fazer jus àquilo que a sociedade espera do poder público, do seu município. Vou seguir. Venham comigo. A rigor, falamos então do processo da execução orçamentária. Diga-se de passagem, estamos falando agora, para valer, do recurso bem aplicado, do cumprimento das metas e das ações do PPA. Eu tenho um valor empenhado, eu preciso garantir que esse valor empenhado, né, seja liquidado. Puxa, já comecei a falar alguns palavrões da linguagem orçamentária. Não é novidade para vocês. Mas nós trabalharemos isso tudo de forma bastante aprofundada, hein? Não se esqueça que temos tantas aulas onde vamos nos concentrar, inclusive, no processo da LOA. Mas hoje, a ideia aqui é mostrar o planejamento como fonte, instrumento de toda a gestão e ligado ao processo do orçamento, da execução orçamentária, né? Sobretudo do acompanhamento. Quando se fala em acompanhamento, se fala claramente no papel que a prefeitura tem que se estruturar. Pessoal, há muito que fazer no que diz respeito a um sistema de controle interno. Um sistema que garanta que tudo aquilo que eu pensei no plano seja executado por meio dos recursos, respondendo às metas pensadas. Bom, tudo isso é gestão. Se tudo isso está em gestão, comentei o papel do controle externo neste momento. O Tribunal de Contas. Sabemos que o Tribunal de Contas, como órgão auxiliar ao Poder Legislativo, necessita desse acompanhamento porque ele responde, né, pela ideia do compromisso do recurso público. Ele responde no auxílio. A bem da verdade, quem responde é o Executivo, mas ele fiscaliza, ele ajuda nessa fiscalização. O tribunal também faz parte do exercício da gestão. Ele tem que, inclusive, ser comunicado não só depois de que fizemos, mas caminhar junto. Quantas vezes você já, inclusive, passou uma cópia do plano até para o tribunal começar a se preparar de ex ante? Difícil, né? Mas é fácil, para que ele possa se preparar para saber o que ele vai poder acompanhar e nos ajudar na execução. Veja, controle interno, mas controle externo, uma boa gestão, nós vamos longe, mas vamos seguir. Na realidade, a nova função do acompanhamento na legislação ganhou um nome que nós sabemos: controle público. Controle público de interesse da coletividade. Eu sei que na área de saúde, educação, assistência, se usa muito o linguajar da ideia de controle social. Não vamos aqui nos alongar, mas a rigor estamos falando do controle da coletividade. Não o termo literal, controle social, dá a impressão do Estado controlando a sociedade. Não é disso que se trata. Se trata da sociedade acompanhando a destinação do recurso público. Está aqui, a sociedade. Como é que ela participa desse processo de gestão? Só ao final? Só acompanhando? Ou eu tenho que, enquanto contador, ao montar o orçamento, pensá-lo de forma fácil para que todos possam entender, e isso significa fazer jus ao que foi planejado, não criar nomenclaturas, muitas vezes, que não dizem muito para a sociedade, que tanto escutou do prefeito um programa prioritário. Estou me fazendo claro? O que eu quero dizer é essa engrenagem, essa integração do conceito de gestão. Olha, ficaríamos horas. Eu vou terminar aqui, mas logo vou passar a palavra a vocês, até para debatermos um pouco como é que cada município está pensando, refletindo sobre essa ideia. Eu sei que já faz mais tempo que vocês vêm refletindo, mas eu quero trocar como é que anda essa execução. O que vocês teriam, inclusive, a observar. Calma lá. Por último, como havíamos falado da avaliação,
é necessário reconhecer que a avaliação, ela se expressa pelo material institucional que temos. Sabemos que a educação, a assistência social, a saúde, o meio ambiente, essas políticas públicas, ao final, por legislação infraconstitucional, devem elaborar os seus relatórios de gestão. Ora, no fundo, os relatórios de gestão são os instrumentos-chave do processo de avaliação. Veja, eu planejei, sei o que vou fazer, quais recursos vou utilizar, e quando chega 31 de dezembro, fechamos o processo de execução dos recursos, o relatório de gestão está terminado. Se ele estiver relacionado recursos com os programas, metas, ele está terminado. E aí será um grande instrumento para reavaliarmos e aprimorarmos o nosso processo de gestão. Bem, pessoal, desculpa eu ter me alongado, falei muito, mas sem sombra de dúvida, a nós esse é chave, essa reflexão sobre a gestão. Eu vou logo passar a palavra, já tem aqui o pessoal me avisando. Mas antes que eu passe a palavra a Santo André, para fazer uma pergunta, que foi o que nos chamou, eu só queria garantir o seguinte: esse conceito de gestão é fundamental. Porque se passarmos nas livrarias das cidades de vocês, hoje nós temos mais livros de gestão do que de esoterismo, de autoajuda. É gestão pública, gestão dos negócios, gestão das parcerias, gestão da saúde, gestão das pessoas. Não vamos nos perder. O conceito aqui foi passado. E na nossa discussão nesse curso de planejamento orçamentário, este conceito de gestão é chave. Taubaté, vamos ouvir o seu comentário. Vamos Professor, lá. muito boa tarde. É uma colocação a respeito da nossa aula anterior, em que nós dissemos que o Poder Judiciário não estaria no mesmo nível do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E o senhor nos garantiu que o Poder Judiciário entraria também no planejamento no mesmo nível. Hoje, o senhor deixou de colocar isso. No seu planejamento não entrou o Poder Judiciário. Perfeito, Taubaté. É isso mesmo. Vigilantes. Na realidade, não é no meu planejamento. Vamos entender. Até quando eu passei a palavra para vocês, é dizer o seguinte: como é que é executada a gestão no seu município? Eu aqui, Taubaté, comecei com o conceito de gestão do recurso. Eu poderia dizer um novo modelo da gestão orçamentária e financeira. E aqui a noção é de gestão do recurso. Ao trabalhar, Taubaté, gestão, eu então me referi às funções do conceito de gestão que a literatura aborda. Não falei de poderes, falei do conceito, a gestão no município. E você, Taubaté, tem razão. Como eu tinha dito na última aula, gestão do recurso pressupõe todo o poder institucional no município. Portanto, aí entrariam os poderes: executivo, legislativo, judiciário e a população. Mas eu agora me volto para a discussão de vocês, contadores, gestores. A gestão no seu município, ela tem sido executada de que forma? Com essa figura, ou pelo menos se inspirando nessa discussão? Foi essa a tentativa da interação nossa, Taubaté. Mas eu acho que você fez bem. Lembrou a importância que não há hierarquia dos poderes. Aí. Mas eu mantenho essa discussão com vocês. Quer dizer, como é que essa gestão, há essa integração no exercício do recurso público? Essa que é a nossa questão com vocês. Eu não sei se há algum tipo de interação ou consideração que queira ser feita neste momento. Se não há, eu vou continuar com o nosso debate, até porque abriremos para mais interações e atividades. E aí vocês podem retomar. Não há nada que não fique para depois. Veja o exemplo de Taubaté, gostei. Ele retomou e ligou. Bem, pessoal, dito isso, talvez valesse a pena começar com uma definição de planejamento. Esse é o tema central de hoje. Planejamento
como vocês vão ver ao longo do nosso curso inteiro, centraremos na palavra planejamento, significa um exercício de conhecimento, um instrumento de conhecimento da administração pública para garantir a ação que visa responder quê? Às necessidades da população. Lembre que esse é o conceito de política pública. Faremos um projeto de interesse da coletividade e que responda à necessidade da população. Eu já comecei a mal introduzir o conceito de planejamento, mas o pessoal agora parece que ficou animado. Eu vou até interromper um minuto, passar a palavra para Santos. Mas antes que Santos me pergunte ou coloque a sua observação, não esqueçam aqui o nosso ponto de ligação. Planejamento, um instrumento de conhecimento para organizar a ação do poder público. Bom, mas está muito abstrato. Eu vou falar disso em palavras mais simples. Vamos abordar, mas vamos ouvir Santos. Santos, com a palavra. O Poder Judiciário ele é ligado à estrutura do Estado. Nós não temos a figura do Poder Judiciário no município. Então, ele não tem como entrar no nosso planejamento municipal, a não ser que haja inserção de convênios para fornecimento de insumos ou alguma coisa para o Poder Judiciário local, aluguel de prédio ou coisa do gênero. Fora isso, o Poder Judiciário não entra na estrutura municipal. Ele é ligado ao Estado, é um poder do Estado. No nível municipal ele não existe, ele presta serviços, logicamente, os juízes estão na comarca, mas não tem poder judiciário municipal, isso tem que ficar bastante claro. Querido pessoal da Baixada Santista, nesse calor gostoso, assim eu espero, você tem total razão. O Poder Judiciário não faz parte do poder local, mas ele atua conjuntamente, não é isso? Nós temos, veja bem, os promotores locais, que muitos deles, inclusive... Não faz parte do Judiciário. Perfeito, não faz parte, mas a rigor há uma relação, eu te ouvi, mas há uma relação com as decisões das políticas públicas do município. Sabemos que os promotores, inclusive, vêm definindo liminares, falei disso semana passada, liminares para que o secretário municipal de Santos e da Baixada cumpra esse exercício, não é verdade? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, havendo a necessidade coletiva, as pessoas buscam um Ministério Público que não faz parte da estrutura do Judiciário, é bom que se diga. O Judiciário é um poder, o Ministério Público, para algumas correntes, é considerado um quarto poder. Isso aqui não se discute, a doutrina, mas ele entra com o pedido, provoca o Judiciário e o Judiciário concede ou não a liminar. São estruturas separadas. Isso tem que ficar bem claro. O Ministério Público, o Tribunal e o Judiciário atuam no nível local, mas não fazem parte da estrutura local. Na realidade, o que estamos falando é de planejamento das ações do município. Então, eu quero crer que você e todos concordam comigo que, se estamos falando que gestão do recurso público tem que fazer jus a todo esse processo, que é demandado, e você disse bem, de diversos poderes que, inclusive, não são do município, mas atuam no município. Então, a rigor, aqui fica a sua ressalva importante. É claro, vamos deixar claro. Mas no nosso papel é destacar que o recurso público precisa ser planejado e ele recebe várias demandas de diversos poderes, poderes de outra parte da Federação Brasileira, como você falou, mas que não deixa de demandar ao município e vai desembocar na execução do recurso público. Portanto, a noção de gestão nos parece fundamental. Só queria isso garantir. Obrigado, hein, pela tua força de vontade de vir aqui e até voltar. Obrigado pela consideração. Mas eu vou continuar. Tem comentário ainda do pessoal de Barretos. Vamos ouvir Barretos. Vamos lá. Na sua fala, você disse que um dos papéis dos contadores é facilitar o entendimento por parte dos gestores de todo o processo de execução e elaboração e acompanhamento do orçamento. A gente aqui queria saber como isso pode se dar da melhor maneira possível, uma vez que as normas, os códigos são todos padronizados em lei, né? A gente quer saber como os contadores podem facilitar esse entendimento por parte dos gestores,
mas não desrespeitando as leis. É isso. Bem, veja que somente a minha apresentação rápida do conceito de gestão do recurso público está provocando toda essa nossa discussão que faremos ao longo do curso. Mas eu não vou deixar de te responder. É claro que quando eu ressaltei o papel do contador, não só por ele ser importante no município, mas porque ele está aí conosco e você é um deles. Na realidade, vocês estão junto com os gestores das políticas. Sabemos que os contadores conhecem muito bem a tecnicalidade do orçamento, conhecem inclusive como lidar bem com anos de tempo trabalhando com os recursos. Mas desconhecem, e é claro, não poderiam conhecer, aquilo que foi planejado recentemente. Até, às vezes, pela rotina do dia a dia, não tem oportunidade de participar. Então, como é que os contadores podem contribuir? Ora, nós falamos, mantendo o olho vivo, a sua voz ativa e a sua participação também na discussão do plano, do planejamento. Também reconhecendo, muitas vezes, contador, eu sei o que vocês passam. Escuta, eu tenho que fazer o orçamento, encaminho para a secretaria, para as diversas secretarias, e chegam para vocês, ou às vezes nem chegam, né, de forma bastante organizada, e você é obrigado a repetir o orçamento do ano anterior, pelo menos os itens. O que nós estamos pedindo agora, como mensagem inicial deste curso, é que você faça jus a essa pergunta. Gestores, há novas políticas, há novas decisões no plano, eu preciso conhecer. Tem uma cópia? Claro que eu estou falando de maneira com uma caricatura, mas é um pouco nesse sentido. A sua participação é ativa também no ato de planejar. E bem como entender como é que vai ser avaliado aquele recurso que você programou no orçamento. O que nós estamos falando é aquela rosa dos ventos, essa integração, que sabemos que está longe de acontecer nos municípios. Mas esse curso é isso, é um espaço para essa reflexão, é um espaço para a gente garantir gestão do recurso, o melhor uso, e o melhor uso significa contadores. Vamos também participar do plano, bem como da avaliação. Vamos ver como essa integração ocorre. Discutiremos isso ao longo do curso, mas essa é a mensagem para vocês. Temos ainda Catanduva. Também gostaria de fazer a sua colocação. Vamos lá para Catanduva. Vocês com a palavra, vamos lá. Boa tarde, doutor Áquilas e toda a equipe aí da Fundap. Boa tarde aos tutores e a todos, aos colegas que estão aprendendo com a gente nesse curso. A minha manifestação é no sentido de apoiar a questão do trabalho dos contadores, que tem sido fundamental nesse processo de planejamento, onde o principal assunto a ser debatido durante todo esse curso é justamente ele. Toda essa questão que envolve a gestão do planejamento, desde a questão do levantamento das informações, da elaboração do processo por completo, da execução da lei orçamentária, da avaliação, né, durante as audiências, todo esse processo para município pequeno como nós, onde normalmente a gente tem visto essa dificuldade do contador, ele aparece como sempre, sendo a figura principal. E toda essa responsabilidade que tem do planejamento, levantamento dos indicadores, levantamento de todas as informações necessárias, elaboração desses planos, como o PPA, a LDO, o próprio orçamento, depois o acompanhamento da execução e, por fim, a avaliação, cabe tão somente ao contador. É isso que nós estamos acostumados a ver. Eu posso falar com toda segurança, porque eu sou servidor público há 30 anos e trabalho como contador há 20 anos. E a gente não consegue mudar essa situação, e a gente gostaria que, também durante o curso, né, não que eu esteja falando em nome de todos os contadores ou de colegas que estão nesse aprendizado, mas pelo menos de uma parte, ou seja, reivindicar que também as informações que são passadas para os gestores sejam direcionadas para focar, para valorizar a necessidade de dividir a tarefa de planejamento com outros setores, ou inserir dentro da estrutura administrativa e orçamentária da prefeitura pequena a questão
do setor da unidade de planejamento, porque isso aí nos ajudaria muito e deixaria de termos tanta sobrecarga, né, o que dificulta o nosso trabalho. Eu gostaria, então, de colocar essa manifestação. Passo a palavra. Catanduva, obrigado. Eu acho que você deu uma oportunidade para que os gestores que estão participando do curso também se coloquem. Veja que aqui foi um apelo do contador de Catanduva no sentido dessa parceria. Eu brinco aqui com a turma aqui no estúdio, dizendo que ao final desse curso, eu estou vendo as salas daqui e o pessoal vai saindo assim de braço dado, contador com gestor. Essa é a nossa esperança, de que a rigor, essa parceria, pelo menos a partir desse curso, fique muito forte. Eu sei que já existe em vários municípios, mas como você disse, Catanduva, há que aprimorar. Então eu espero também que os gestores aí se coloquem, no sentido também de dizer o seguinte, eu também tenho 30 anos de prefeitura e gostaria muito dessa integração. Aliás, essa foi a palavra-chave desde a aula passada, não é verdade? Bom, pessoal, eu vou continuar aqui, passando para o pessoal de Americana, que eu havia chamado, e eles já estão aí em contato. E aí logo depois retomaremos, tá bom? Vamos lá, Americana, sua observação. O Poder Judiciário tem um papel no planejamento municipal, sim. Quando a gente fala do ECA, da criança e do adolescente, é fundamental a participação do Poder Judiciário, também na segurança pública, por fazer a discussão mais profunda do planejamento da segurança pública. Talvez com o tempo o Judiciário se envolva em outros debates, mas eu acho que esse é um momento importante de começar. A segunda questão é que a maioria dos municípios hoje não estão preparados e nem trabalham o planejamento dentro do conceito que você está trabalhando. Realmente, o nosso colega de Catanduva tem razão, porque o planejamento do município, orçamento, PPA, LDO, fica na mão da contabilidade do município e os gestores tomam muito pouco conta disso. Nós estamos fazendo um esforço muito grande em Rio Claro para organizar um órgão de gestão e planejamento. Imagina, uma cidade com 190 mil habitantes que ainda não tem o seu órgão de gestão e planejamento. Então, nós estamos trabalhando para organizar isso, queremos que no próximo ano a gente tenha isso estruturado e tivemos muita dificuldade esse ano para poder construir essa relação com o financeiro, com a gestão, mas nós queremos que no próximo ano isso tenha já um salto maior. Mas eu parabenizo o Tribunal de Contas por essa iniciativa, porque aí vai uma terceira observação e última minha, que eu estou assumindo este ano, sou vice-prefeita e secretária de governo, com a finalidade de organizar gestão e planejamento. E toda vez que eu falo, olha, nós temos essa dúvida, vamos até o Tribunal de Contas tirar dúvida? O pessoal fala, não adianta ir, porque o Tribunal de Contas não vai orientar. Eu gostaria de entender um pouco isso. Por que o tribunal acaba passando esta imagem para os municípios, que cria um certo distanciamento, e onde eu acho que isso não deveria ocorrer. Obrigada, passo a palavra. Olga, muito obrigado e parabéns pela construção, ou pelo menos o início dessa construção que vocês estão fazendo aí em Rio Claro, né? Eu entendi bem. Eu acho que você tocou nos pontos centrais, que é o que eu quis trabalhar. Pensar gestão e planejamento como uma forma nova dentro da execução dos recursos públicos é realmente algo que eu diria até revolucionário para nós no município. E aí, pensá-lo à luz de todos os poderes que atuam ali, embora não pertencentes ao poder municipal, são fundamentais. Enfim, eu estou falando aqui e confesso a vocês, não é nenhum populismo. Eu fui me arrepiando quando você está falando que o município vai agora começar a organizar um grupo de gestão e planejamento, a prefeitura. Esse tema será tema debatido aqui nas nossas aulas mais adiante. Falaremos
mais adiante eu digo dentro em pouco, mas daremos destaque a essa forma de organização. Então, de novo, eu parabenizo. E por último, Olga, eu acho que é importante lembrar que o Tribunal de Contas é o principal motivador e quem definiu a execução deste curso. Portanto, o Tribunal de Contas, até onde eu sei, e olha que sou um professor de economia, sou economista, não sou advogado, mas até onde eu sei, o Tribunal de Contas está se construindo, ou trabalhando, melhorando as suas ferramentas, e o curso é, sobretudo, uma dessas ferramentas, para garantir que esse espaço de construção e definição, aonde melhor aplicar, como fazer, não é dele próprio, não é do tribunal, até vimos o seu papel, mas sim da construção de vocês, dessas observações que vocês têm feito. A rigor, é o município que sabe, ele que se responsabiliza pela política pública. Então, só queria garantir aqui, hein? Veja, eu estou sendo o locutor, professor, estou à frente da Câmara, como economista, não sou advogado, para tratar de gestão de recursos públicos por um curso promovido pelo tribunal. Então, posso dizer tranquilamente, né, o tribunal, a imagem dele está sendo construída. Eu acho que esse curso já diz, e a participação de vocês. Bem, pessoal, começamos a falar e aprofundar nessa discussão da gestão dos recursos públicos no município. Mas talvez vamos voltar a uma definição de planejamento mais simples. A importância de saber o que vai fazer. Vamos perguntar à população, será que ela tem claro o que é planejamento? Como fazer? A nossa equipe tem aqui um VT com entrevistas à população. Vamos ouvir um pouco desse pessoal. Vamos ver o povo fala. Vamos lá. O planejamento é importante em tudo, na familiar, dentro de casa e mais para quando se trata do governo e prefeitura, né, porque eles estão mexendo com o dinheiro nosso, né, do nosso povo. A gente priorizar nas coisas mais essenciais. Então o que eu estou fazendo? Primeiro eu vejo quanto eu vou receber, né? Eu sempre planejei, porque é o seguinte, muitas vezes fica esperando em prefeito e presidente. Montando uma planilha de Excel para colocar todas as minhas despesas fixas. Fazer as anotações da água, luz, né? Energia. Para ver depois o que eu posso fazer depois, né, com o resto. Eu tenho que sair todo dia e planejar o que eu tenho que ganhar. Eu tenho que ter uma meta. No caso da gestão pública, o essencial é saúde, entendeu? Educação e segurança. Se você tiver um planejamento melhor, você pode também até trabalhar com uma receita menor. A gente mesmo que é o prefeito, o presidente do nosso bolso, a gente mesmo que tem que controlar. Cada um tem que se controlar. Pessoal, veja que simples perguntas, às vezes vêm grandes respostas, né? Eu até aqui me preparei ouvindo esse VT e quis sublinhar termos chaves que cada uma dessas pessoas entrevistadas falaram. A meu juízo, definição de planejamento já foi dada por esses atores todos entrevistados. Veja que houve quem dissesse, não, eu saio, eu priorizo. Portanto, a ideia de priorizar como a primeira palavra aí. O outro disse claramente, bem, eu tenho que ver quanto que eu vou receber, e aí eu saio me programando. Então, aqui vale a pena dizer quanto vou receber. Ora, tudo isso faz parte do ato e da forma de construir uma preparação para o exercício da minha ação. Portanto, saber quanto eu vou receber é fundamental, disse, né, aquele munícipe. Outro disse, bom, eu na realidade, eu já planejo, eu não espero que as coisas aconteçam. Então veja, eu planejo, não espero. O planejamento como ato de antecipação, como a rigor, a ideia de já promover escolhas antecipadas. Houve até quem dissesse, né, me parece que foi inclusive um padre entrevistado, ele disse aí no vídeo, não, eu coloco uma planilha de Excel. Veja, há quem no município, e há até prefeituras, que já tem instrumentos mais claros. Veja esse, ele tem uma planilhinha, ele já coloca no Excel, organiza. Veja que vários são as ferramentas e instrumentos para orientar a sua ação. Houve quem dissesse, não, eu a rigor
primeiro eu ponho todos os meus gastos, quanto eu tenho, e depois eu vou ver. Ou seja, ele já trabalha aqui listando despesas. Veja que tivemos observações ainda bem interessantes. Houve quem dissesse ainda, né, que não, veja, quando eu saio de casa eu já sei o que eu vou fazer. Na realidade eu tenho uma meta. Foi dito que o planejamento há que saber aonde se quer chegar. Portanto, a ideia de meta faz parte. Assunto tão caro que discutiremos ao longo do curso, em aulas mais para frente. Veja, houve até um munícipe que já disse claramente, não, o poder público, ele tem que priorizar saúde, educação e segurança. Veja que a sociedade já tem claro aquilo que espera, aquilo que acha que é mais importante. Ou seja, o planejamento já parte de um pressuposto de ideias priorizadas. A ideia da prioridade. Houve outro que disse o seguinte, não, cada um tem que controlar os seus recursos. Eu mesmo controlo. Ele até terminou dizendo o seguinte, bom, eu sou prefeito ou presidente do meu próprio bolso. Veja que todas essas ideias, né, nos levam à ideia de planejamento. E aqui eu poderia até sintetizar, olhando aqui o que foi dito, tentando grifar, eu poderia sintetizar que o planejamento, no fundo, é esse ato de construção de um conhecimento técnico ou não, que tem poder, porque a rigor eu quero fazer, mas eu, indivíduo, pensem vocês enquanto município. Falamos tanto na aula passada do município como ente do Estado exercendo poder. E poder é saber o que vai fazer, para lá, para cá. Eu tenho que saber, senão já pensou como é que fica o dia a dia? Enfim, eu poderia aqui dar definições mais elaboradas do planejamento. Mas isso talvez cansaria muitos de vocês, porque sabemos que ao longo da década dos 90, vários municípios trabalharam com diferentes métodos de aperfeiçoar o planejamento. Até porque a década dos 90, ela já foi construída com a ideia do poder institucionalizado no município com muita responsabilidade. Eu lá já ouvi falar, até no CEPAM, quando trabalhei, de métodos de planejamento como o seguinte, como eu consigo apurar, saber o que a sociedade quer, quais os problemas, ou quais as necessidades, ou quais as potencialidades que tem na população? Bom, para isso eu vou fazer um curso, e vários municípios fizeram, cursos de planejamento estratégico situacional. Lembra? O PES? Bom, isso é um método. Há vários outros métodos, o PED, democrático, agora mais recente, o famoso BSC, o até sofisticado, hein? Balance Scorecard. Isso em inglês significa o quê? Eu ter claro as minhas médias para ver onde eu jogo, inclusive priorizo e balanceio equilíbrio. Mas eu volto. Métodos, volto aqui para nós. Métodos há muitos de planejamento. Mas talvez o grande desafio é por que não falar na simplicidade. Se eu aqui explicava antes que planejamento é, sobretudo, um conhecimento de organizar a ação. Vou falar uma coisa para vocês não esquecerem. O planejamento é o exercício de preparar a ação do poder público. Prepara a ação. Ação o quê? Para o poder público, o município intervir na sociedade, tentando corrigir ou melhorar um problema. Mas não só problema. O planejamento não atua só por meio de problemas existentes da sociedade, e aí eu construo uma política pública, um projeto. Muitas vezes eu posso trabalhar com potencialidades. No município há também, às vezes aquele município, inclusive, está fazendo uma série de incentivos para atrair empresas, e parece que é um município que responde a isso, portanto ele tem um potencial. Então também o planejamento parte de problemas e de potencialidades. Mas será que isso aí não está faltando algo muito importante? Eu posso fazer isso por meio aqui de nós, gestores, contadores? Mas é para quem esse tipo de intervenção para corrigir prioridades, problemas e potencialidades? Lembra a nossa figura na aula passada? Vocês sabem a resposta.
é para a população. Então, será que o planejamento, o método, inclusive, mais simples, não é garantir a participação dessa população? De forma que um plano ele é dinâmico e não é estático? Porque a realidade é concreta, a realidade muda. E às vezes a gente se organiza, constrói. Ai, consegui, fiz lá 150 páginas. Fiz um diagnóstico da situação. Coloquei todos os indicadores. Que só quem lê sou eu, você e os especialistas. Mas a Dona Maria, da vila, do teu bairro, daquele teu município, ela não vai ler 150 páginas. A rigor, ela precisa estar envolvida no processo de elaborar. Não é isso? Isso é uma reflexão que eu queria deixar com vocês muito forte. Eu só vou terminar aqui com uma historinha. Hoje eu tô que tô. Quero contar histórias, quero falar. Mas eu me lembro, pessoal, que eu estava dando um curso no município de Cubatão. Conhece Cubatão? Aquele município na Baixada Santista, que quem sai de São Paulo desce a Serra de Santos. E ele já começa na Serra, né? É chamado bairro Cota 200. Bem, eu fui dar o curso em Cubatão e lá estavam presentes gestores, 2 engenheiros que me perguntavam: professor Áquilas, na realidade a população no fundo nunca sabe o que quer. Nós no gabinete estudamos, conhecemos e não sabe. E eles me contaram a história e eu ouvi bem e quero passar isso para vocês. Eles diziam para mim: olha, o prefeito foi visitar esse bairro Cota 200, que é na Serra. Chegou lá, um pessoal se reuniu, 4 deles, e disseram: prefeito é o seguinte, a gente joga a bola aqui e um tiro mais forte, bola vai serra abaixo. Dá para o senhor instalar um alambrado? É isso que nós queremos. Nós aqui queremos isso, um alambradinho. O prefeito, mais do que rápido, disse: com certeza, né? Nossa administração cuidará disso. E foi correndo para os seus técnicos. Isso tudo eu estou contando, pessoal, porque eles me contaram, tá? Aí foram para os técnicos, esses engenheiros. E aí o prefeito disse: escuta, o bairro é carente. Ao invés de construir só o alambrado, vamos construir um ginásio com salas de educação, salas, consultórios dentários. Vamos fazer tudo isso? E assim eu apresento numa reunião com a comunidade e já mostro o nosso planejamento. E para lá eles foram, com o projeto, reunir a comunidade e foram apresentar. No que apresentaram, me disseram os técnicos, os engenheiros: fomos vaiados. Você veja, a população, me diziam eles, a população não sabe o que quer. Né? Nós fomos lá e demos, inclusive, toda a situação boa de moradia, de escolas. A mulher não precisava mais sair de lá no ônibus, descer serra abaixo para levar o seu filho. Teria um ginásio, o pessoal jogaria bola, teriam os consultórios dentários, as escolas. Aí eu parei, que nem vocês estão me olhando agora, e disse uma questão chave. Escuta, mas vocês perguntaram para a população se eles estavam interessados em salas, consultórios dentários, salas de educação? Perguntaram para a mulher daquele bairro se para ela era um problema descer serra abaixo, levando a sua filha, que às vezes ela ia para lá, para a cidade, deixava a sua filha e dava um passeio no comércio. Para ela isso era um prazer. Isso não era um problema. O problema talvez era para nós no gabinete, o famoso planejamento de gabinete. Enfim, essa historinha ficou marcada. Eu até perguntei à direção do programa: será que eu posso contar isso? Mas me parece muito importante. Eu nem ouvi a resposta dele se eu podia ou não contar, mas estou contando. Porque a rigor, para mim, isso é fundamental. Planejamento sem população, sem o envolvimento, é difícil. Prioridades, se planejar é definir prioridades, como estabelecer prioridades sem os envolvidos com as políticas públicas da população? Aqui está a ideia-chave. Essa é a ideia da prioridade. Portanto, eu até pedi que nós passássemos agora um VT-chave, que a palavra-chave nossa, até rimou, né? VT-chave, palavra-chave. A palavra-chave da discussão de planejamento é prioridade. Vamos ver esse VT. Prioridade. O que é mais importante, mais urgente?
o que deve ser feito primeiro, levando em conta as necessidades da população.